Olá, esse aqui é mais um vídeo do nosso curso, onde eu estou te ensinando a criar uma API funcional com o framework Adonis.js. E a gente está dando continuidade aqui àquilo que a gente já estava construindo. Na última aula, a gente finalizou o gerenciamento de usuários, né, que é toda essa parte de listagem, criação, edição e exclusão. E agora, o próximo e último passo é fazer a autenticação desse usuário, que é permitir que eu envie um login e senha para o servidor e esse servidor me retorne uma chave, que é um token, que permite que eu faça requisições autenticadas. E aí eu consigo criar páginas que só são liberadas para usuários autenticados no sistema e tudo mais. Tá? O Adonis também dá para a gente uma biblioteca que facilita muito no nosso trabalho com autenticação. E aí, se a gente vem aqui na documentação, ela está presente na seção Authentication, Introduction, e a gente está achando aqui o comando, né? A gente encontra o comando de instalação, seguindo o mesmo padrão das outras partes da documentação do Adonis. Então, para que a gente comece, né, esse módulo de autenticação, a gente precisa instalar essa biblioteca, né, que é essa extensão do Adonis que permite a gente fazer isso. Estou rodando o comando aqui, eu já tinha ele instalado, então ele vai só dizer que já está instalado, está atualizado e tudo mais, não vai fazer muito mais coisas. E em seguida, a gente vai precisar configurar. O Adonis também dá esse comando de configuração, né, que ele já faz várias operações. Ele cria arquivo, edita arquivo, então a gente não precisa ficar fazendo isso. Vou rodar o comando de configuração aqui, e ele vai me fazer algumas perguntas. A primeira é se a gente quer usar o Lucid para que ele consiga, né, procurar o usuário no banco, pegar a senha do usuário, fazer essa comparação e tudo mais, ou se eu quero usar consultas direto no banco de dados. Como a gente já está usando o Lucid, né, para fazer as operações, eu vou selecionar o próprio Lucid, né, que é o padrão dele ali. Em seguida, ele vai perguntar qual modo de autenticação a gente quer usar. Como a gente está construindo uma API, a gente vai usar os API tokens, né? O API tokens, API tokens, como você preferir. Se a gente estivesse fazendo um sistema web-based, né, que é baseado em sessões e renderizado no servidor, a gente usaria essa primeira opção, que é de sessão. Ele usa sessões para gerenciar o estado dos usuários. Normalmente as aplicações PHP, né, de 5, 10 anos atrás, usavam muito isso. Essa estratégia de sessão ainda é utilizada hoje em dia, é uma estratégia válida para algumas aplicações, mas o que a gente mais vê são APIs, que é o que a gente está desenvolvendo aqui, e essas APIs utilizam tokens, que você consegue usar nas requisições para autenticar com o servidor e o servidor ver, no caso o servidor é essa API que a gente está criando, ver se você é um usuário que tem uma chave válida ou não, né, para autenticar e permitir que você realize as requisições e consultas em rotas protegidas. Então a gente vai selecionar o API tokens com espaço e vou dar Enter. Ele está perguntando qual o nome do model que a gente vai usar para autenticação. Então a gente já criou esse model, é o modo user, então a gente vai usar o modelo usuário para autenticação. Ele pergunta se a gente quer criar migration para a tabela de usuários. A gente não vai querer porque a gente já criou, a gente já tem ela pronta aqui. Então o padrão dele é não, eu vou só dar Enter. Ele está perguntando onde que a gente quer armazenar os tokens. Porque nesse modo aqui, como a gente está usando os tokens opacos, eles são diferentes dos JWT, que são os JSON Web Tokens, que eram muito utilizados e ainda hoje são muito utilizados para autenticação em API. Não vou me aprofundar muito, mas eu recomendo que vocês pesquisem JWT e token opaco, para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Os opacos, eles são salvos no banco de dados de aplicação, enquanto os JWT eles não são salvos, eles só são enviados para o usuário e existem outras estratégias para identificar se o usuário tem um acesso válido ou não. Mas eu não vou me prolongar nisso, talvez depois eu faça um outro vídeo explicando. Eu vou selecionar a Database porque é o que a gente já tem. Esse Redis aqui é um outro tipo de banco de dados que armazena em memória e tudo mais. A gente não precisa saber dele agora, então a gente vai selecionar o Database que ele vai usar o SQLite que a gente já configurou para armazenar ele. Ele vai perguntar se a gente quer criar migration para a tabela de API tokens. Sim, porque a gente não tem ela ainda. Então vou colocar um yes aqui, y, ele vai criar para mim e pronto. Ele concluiu. Concluiu criando a migration, então agora a gente já tem as instruções que o sistema precisa para criar essa tabela de token, e ele já criou vários outros arquivos aqui para a gente, né? Config auth, que seria esse arquivo onde ele tem as configurações aqui que ele já salvou de acordo com o que a gente disse para eles, né? O token opaco, o provider, qual é a tabela, onde que está o ID do usuário, etc. Tá? O Lucid, que a gente selecionou lá também, e várias outras informações. Ele já está usando o e-mail por padrão para autenticar. Lembra que a gente já tem essa coluna e-mail, então beleza e o modelo usuário. Então está tudo prontinho para a gente. O que a gente precisa fazer agora? Ele criou a migration, mas lembra que a migration é um arquivo de instrução. Ele ainda não existe essa tabela no banco. Então a gente pode vir aqui na documentação,
Caso você não se lembre, é schema migration e ele vai dar o comando para a gente aqui rodar migration. Você pode só executar ele novamente, porque o próprio sistema vai entender que a de usuário já rodou, então ele não vai tentar rodar novamente, ele vai rodar só a de API Tokens, que é essa nova. A gente poderia, inclusive, aqui usar o comando migration status, que ele vai trazer para a gente dizendo qual é a situação. Então ele diz que tem 2 migrations e as 2 foram completadas com sucesso, então elas já existem no banco. Feito isso, vou rodar novamente a nossa aplicação, que eu tinha parado para executar esses comandos, e vou dar seguimento aqui na nossa seção de autenticação da documentação. Então, instalei, configurei, ele vai me passar aqui as configurações. A gente já repassou por essas configurações e já viu que está tudo certinho. Está usando e-mail, que a gente já tem, está usando ID, está usando o modo user. E aqui agora ele vai ensinar para a gente a configurar providers de autenticação e tudo mais. Migration, ensinando a gente a usar. Então, o próximo passo é a gente criar uma rota através do qual o usuário vai conseguir enviar o usuário e senha e autenticar, né? E o nosso servidor vai retornar. Ele já dá um exemplo aqui para a gente fazer isso, né? Eu posso só copiar e colar isso aqui lá nas rotas para que a própria rota do login já faça isso. Nesse caso, eu vou colocar direto no nosso arquivo routes. Eu poderia criar um novo controller, né? Authentication controller, session controller, o nome que você preferisse, para colocar. Mas como esse método é um método solto, eu vou preferir fazer aqui, que é bom que a gente já exemplifica como utilizar o arquivo de rotas direto. Eu vou colocar essa rota acima da rota de users, porque eu entendo que a autenticação viria primeiro, em teoria. Colei do exemplo que ele deu. E repara que aqui ele já está usando um dos métodos lá do request, que a gente viu nos vídeos anteriores, para pegar o e-mail e o password. Tá? Aqui ele está usando a propriedade auth, que também vem naquele contexto que a gente já conversou sobre. Está usando o modo de autenticação web e está tentando fazer a autenticação com e-mail e password. A gente não está usando o modo web. Lembra que a gente configurou para usar o modo API. Então, a gente vai substituir isso aqui por API. Aqui na seção autenticação, ele já dá para a gente uma seção que ensina a gente a trabalhar justamente com esse modo API Token, que ele tem alguns exemplos mais específicos para isso. Então, se eu colocasse, né, e só rodasse isso daqui, ele funcionaria, mas repare que eu ainda não estou retornando o token para o usuário e nem nada nesse sentido, né, que a gente precisa retornar para que o usuário consiga autenticar depois. Então, eu vou complementar isso daqui inserindo essa outra seção do exemplo. O que ele faz aqui? Ele cria uma variável token e atribui o retorno dessa operação que a gente já está fazendo aqui. Porque o que retornar daqui, como a gente está usando a estratégia API, vai ser o token que vai permitir que o usuário realize operações autenticadas. Se não conseguir autenticar, ele vai retornar um erro, se o usuário colocar a senha errada ou qualquer coisa nesse sentido. Então, repare que o resto está igual, só isso daqui que está diferente. E como aqui ele está usando a propriedade response, a gente tem que importá-la aqui também. Beleza, então, rota login, eu vou enviar o e-mail e a senha, ele vai tentar autenticar, se autenticar ele vai retornar o token, senão ele vai me retornar um erro. Então, o que eu preciso fazer agora? Vir aqui no meu Postman e criar mais uma requisição chamada login. A URL, vou só copiar aqui, né, alguma qualquer, só para pegar a base. Vou colocar aqui, vou colocar o URL login e eu preciso passar como parâmetro no corpo o meu e-mail e a minha senha. Então, vamos ver exemplo aqui, um usuário que já existe, a tal da Mônica, né? Então, vou colocar o e-mail dela e a senha eu vou colocar propositalmente uma senha errada, eu vou colocar um 0 a mais aqui. Então, eu tenho um acesso à rota de login com esses parâmetros no corpo. Porém, se nós viermos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar no histórico, porque é mais fácil. Na verdade, aqui ele não vai exibir porque nesse momento ainda não existia. Mas se eu vier aqui na rota que a gente acabou de criar, eu disse que essa é uma roda do tipo post, porque ela precisa ser do tipo post já que eu estou passando o parâmetro. Então, eu tenho que alterar aqui para post também. Salvei. E vamos executar para ver o que dá. É mais fácil na prática. Executei, ele enviou os dados,
bateu na minha API e ele me retornou esse erro. Por que que ele me retornou esse erro? Porque eu propositalmente coloquei a senha da Mônica errada. Vamos apagar esse zero agora, enviar novamente para ver o que acontece? Pronto, ele autenticou e me retornou um token. E esse aqui é o token que eu vou usar para fazer autenticações, né? Requisições autenticadas no futuro. Essas requisições podem ser qualquer coisa. Eu vou usar um exemplo que a própria documentação da Adonis aqui me dá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente testar. Está aqui. Então, aqui nessa seção, ele me diz das requisições subsequentes à autenticação. Eu já autentiquei e agora como que eu posso trabalhar com as próximas requisições? Então, aqui ele está dizendo qual é o padrão que eu preciso usar para enviar esse token para a minha API. Então, diferente de parâmetros do formulário, as minhas requisições autenticadas, elas precisam passar o token em um outro lugarzinho aqui. Eu vou criar uma requisição chamada dashboard, que é o nome de uma rota protegida que eu vou criar, tá? Vou copiar aqui a URL, vou colar e vou dizer que o nome da minha rota vai ser dashboard e vai ser get mesmo, porque eu quero só acessar. Onde que eu passo agora esse token que ele acabou de gerar para mim aqui no login? A própria documentação já diz, está vendo? Em toda requisição HTTP, ele deve entrar no parâmetro authorization no cabeçalho. O Postman, ele me dá essa propriedade aqui, headers, né, que seriam justamente os cabeçalhos, né, ele especifica. Então, o que eu vou fazer? Vou ir no meu Postman, vou colocar a propriedade authorization, e o Adonis ele me dá um outro padrão. Repara que antes do token tem que vir esse nome, essa palavrinha aqui, beater, tá? Então, vou colocar o beater, espaço, e vou colocar manualmente aqui esse token que ele acabou de me gerar. Pronto, salvei. E agora eu já estou pronto para mandar essas requisições. Porém, eu preciso criar essa rota dashboard lá na aplicação ainda, que eu não criei, né? Só na imaginação. Eu vou copiar aqui e vou colar. Ele está importando o auth, e o que essa rota faz? Primeiro, ela verifica, usando a API, autentica. Como esse aqui é só um await, ele tenta autenticar, ele vai dar uma exception se ele não conseguir. Se ele conseguir, ele vai passar e vai dar um console log aqui sobre a situação do usuário, se ele está autenticado, se ele existe ou se ele não existe. Então, não vou perder mais tempo, já vou enviar minha requisição. Repara que ele me retornou nada. Deixa eu tentar modificar aqui esse token colocando uma letra qualquer antes. Repara que quando eu coloquei uma letra qualquer antes, ele me retornou um erro, dizendo que esse API token é inválido. Porque, de fato, não existe esse token, eu coloquei uma letra inventada. Como ele não retornou nada, nesse código de exemplo aqui, significa que o sistema deixou passar porque o usuário está autenticado e existe. E ele dá um console log justamente nesse objeto aqui do usuário, com todas as propriedades possíveis dele. Repara que ele já pega o nome, o e-mail, e eu poderia fazer o que eu quiser aqui embaixo. Tá? A documentação dá algumas formas da gente revogar esses tokens, porque ele salva naquela tabela. Então, por exemplo, um usuário foi excluído, né? Você está criando um sistema de uma empresa, o usuário foi demitido, você consegue colocar um botão para a pessoa revogar o token, ela não conseguir mais acessar. E a gente tem várias opções aqui para entender se o usuário está logado ou não está logado, né? Se está autenticado, se não está autenticado. E existem várias outras coisas que a gente consegue fazer a partir disso. Então, aqui como exemplo, se o usuário estiver autenticado, eu vou retornar: olá, você está autenticado. Só corrigir aqui. E aí, se eu mandar a requisição, ele vai retornar da forma correta. E agora, para a gente exibir uma mensagenzinha personalizada, a gente pode, por exemplo, usar essa informação aqui, que a própria documentação dá, e acessar o objeto do usuário autenticado. Então, eu vou apagar isso daqui, porque a gente não precisa mais da console log. Eu quero dar console log no objeto authUser, para a gente ver o que ele retorna. Então, está reiniciando aqui a aplicação. Se eu mandar a requisição de novo, ele vai me retornar a mesma coisa, e aqui ele vai me retornar o usuário. E se eu der console log
em auth user name, enviar novamente, ele vai me retornar a Mônica, porque é justamente a propriedade name do usuário que a gente está acessando. E eu posso, por exemplo, copiar isso aqui e inserir aqui dentro como uma mensagenzinha de boas-vindas, né? Olá, usuário, você está autenticado, né? E eu salvo, posso tirar esse console log aqui e salvar. Olá, Mônica, você está autenticado. Lembrando que se não for um usuário válido do sistema, eu colocar qualquer outro token, ele vai retornar um erro. E novamente a gente pode manipular esse erro através do exception handling. Então, fizemos a API, gerenciamento de usuários, criação, exclusão, listagem e atualização. Criamos a autenticação e a partir de agora vocês podem usar a imaginação de vocês e todas as ferramentas que o Adonis dá para evoluir em cima disso, criando novos controllers, criando novos métodos, enfim, né, implementando regras de negócio da forma que vocês preferirem. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu até agora, espero que esse curso ajude de alguma forma nos seus estudos de desenvolvimento. Estou à disposição nos comentários para qualquer dúvida que você tiver. A intenção desse curso foi ser intuitivo, então não me aprofundei em muitas coisas que eu gostaria de ter me aprofundado. Não me aprofundei tanto na documentação porque ela é bem extensa. E a ideia é que você use a mesma lógica que a gente usou para encontrar essas coisas que foram usadas no curso para encontrar outras coisas na documentação. Se tiver alguma dúvida específica sobre algum método, sobre como fazer alguma coisa, deixa nos comentários que eu vou tentar responder assim que possível. E em breve vou lançar alguns outros vídeos que vão ensinar a fazer e desenvolver algumas coisas mais específicas no Framework Adonis e em outros frameworks também. Então, é isso e até logo.